Flamengo venceu o Fluminense por 3-0 no último sábado, a 09, quando abriu vantagem na disputa das semifinais do Campeonato Carioca. Agora, o Fla está prestes a reencontrar o adversário para o jogo de volta. Por isso, o elenco rubro-negro se reapresentou na segunda-feira, a 11, depois de ter recebido folga no domingo, a 10. Nesta terça, a 12, Tite comanda mais uma sessão de atividades. Dessa forma, o elenco do Flamengo é esperado para treinar no Ninho do Urubu a partir das 16 horas, ao horário de Brasília. A apuração é da reportagem do Coluna do Fla. Tite espera que os jogadores se reapresentem a partir das 15h30, ao horário de Brasília. Antes de mais nada, vale lembrar que este será o segundo treino comandado por Tite com foco no Fluminense, próximo adversário do Flamengo. O confronto está marcado para sábado, a 16, no Maracanã, pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Carioca. Antes de mais nada, vale lembrar que o elenco do Flamengo terminou a fase de grupos do Carioca na liderança, com 27 pontos conquistados. Por outro lado, o Fluminense fechou a etapa em quarto lugar, com 21 e, por isso, é o adversário do mais querido nas semifinais. Isso porque, o regulamento do Carioca prevê que o líder da fase de grupos enfrente o quarto lugar nas semifinais. No outro chaveamento, o vice encara o terceiro colocado na tabela de classificação. Dessa forma, enquanto o elenco do Flamengo enfrenta o Fluminense, o Nova Iguaçu, ao segundo lugar, mede forças contra o Vasco, a terceiro lugar. Lembrando que, com a vitória na ida, o Flamengo de Tite pode perder por até 2 gols de diferença no jogo da volta para conquistar a classificação à final do Carioca. Dessa forma, o rubro-negro garante a vaga mesmo com um empate na soma dos placares agregados. O Fluminense, por outro lado, precisa de um triunfo por 3 gols a mais para se classificar. A semana começou agitada nos bastidores do Flamengo. Nesta segunda-feira, a 11, o empresário Caio Mana acusou o lateral direito Wesley de agressão e ameaças, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. O homem registrou um boletim de ocorrência contra o atleta rubro-negro. Contudo, o Mengo consultará o técnico Tite antes de tomar qualquer ação contra o jogador. De acordo com a reportagem da Coluna do Fla, o técnico Tite será consultado pelo departamento de futebol do Flamengo antes de qualquer ação no caso Wesley. Uma eventual punição ao jogador passará pelo crivo do treinador rubro-negro. Nesta segunda-feira, a 11, Caio Mana relatou em um depoimento que houve uma discussão com Wesley. O rapaz afirmou que o jogador do Flamengo se irritou e acusou o empresário de tirar uma foto do atleta e de um colega. Dessa forma, o lateral partiu para cima e com socos, acertou o rosto do agente. Depois do soco eu fiquei um pouco preocupado. Ele me ameaçou. Falou que eu ia pagar caro se fosse jogar na mídia, me ameaçou de morte. Só que não tem como porque ele me agrediu, minha boca está doendo. Por medo eu não quis fazer o boletim de ocorrência ontem, a domingo. Aí hoje liguei para os meus advogados, e eles me aconselharam a vir aqui, à delegacia, para proteger a minha imagem e a minha vida, afirmou. Sequência e estudo do caso. Caio Mana concedeu entrevistas e relatou o caso. No entanto, Wesley ainda não se posicionou sobre a situação que ocorreu no último domingo, a 10. Desse modo, o delegado que investiga o caso pediu acesso às câmeras de segurança do local. Situação de Wesley. Wesley ficou no banco do Flamengo contra o Fluminense no último sábado, a 09, no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. O último jogo em que o lateral atuou foi diante do Boa Vista, no dia 20 de fevereiro. O técnico Tite tem utilizado Varela na posição no início de 2024. Próximo jogo. O Flamengo, com Wesley à disposição do técnico Tite, volta a jogar no próximo sábado, a 16. Isso porque o Mengo encara o Fluminense na partida de volta da semifinal do Campeonato Carioca. Vale lembrar que por ter vencido o primeiro por 2-0, a equipe rubro-negra pode perder até por 2 gols de diferença. Nicolás de la Cruz foi anunciado pelo Flamengo em dezembro de 2023. O uruguaio chegou, assumiu a titularidade e caiu nas graças da torcida rubro-negra. O meia, que é um dos destaques do Mengão nesta temporada, revelou como prefere ser chamado e qual a preferência da perna na hora do chute, em uma conversa descontraída. No dia a dia, me chamam da forma mais cômoda.
Mas quando me perguntam se é dela. Não, Nico. Nico é melhor. Chegaram a me chamar de Diego, meu primeiro nome é Diego. Nicolás, não. Nico. Nico para mim é melhor, sempre foi Nico. Se dizem Diego, nem olho, não é para mim. Arrasca já está de Arrasca, então dela, não. Prefiro Nico, disse Nicolás de la Cruz, em entrevista nesta segunda-feira, a 11, para a Flá TV. Preferência de perna. Nicolás de la Cruz mostrou ter visão de jogo. Além da criatividade, o meia uruguaio também tem facilidade no toque com as duas pernas. Sendo assim, o atleta revelou qual a preferência e destacou que segue tentando melhorar durante os treinos no ninho do urubu. Não me considero ambidestro. Me custa um pouquinho com a esquerda, a risos. Mas sempre tento ir melhorando no dia a dia. Tenho um treinamento desde a base, hoje vou tentar fazer tudo com a esquerda, em controle, passe. Algo pessoal, de criança. Sempre minha qualidade física não era de ser forte, então buscava ser um pouquinho melhor. E minimizar os defeitos, no meu caso pela altura e força. Mas desde criança já tinha essa mentalidade, melhorar com a canhota para tirar vantagem, concluiu o meia uruguaio. Próximo jogo. Com Nicolás de la Cruz à disposição do técnico Tite, o Flamengo volta a jogar no próximo sábado, às 16, contra o Fluminense, no segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca, às 21 horas, ao horário de Brasília, no Maracanã. Como de costume, a coluna do Fla traz a transmissão mais rubro-negra da internet, na voz de Rafa Penido, no YouTube.